Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 7º ano? Vamos começar essa videoaula de hoje fazendo a correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior. Lembrando que hoje, no meio dessa correção, terão algumas novidades. Eu vou precisar da ajuda de vocês em algumas coisas que não ficaram muito claras. Então, uma forma do 7º ano interagir, porque eu não estou recebendo nada do 7º ano, todas as vezes que eu já pedi alguma foto, vocês não estão enviando, e mesmo assim, em momentos também que nós pedimos que outros alunos tirem foto até do momento que eles estão fazendo as atividades, vocês não estão participando. Então, dessa forma, vocês vão interagir comigo. Será que tem alguma coisa nessa correção aqui que não está certa? Vamos ver, eu não sei. Esqueci tudo. Vamos lá. Quais sentenças são equações? Gente, para ser equação tem que ter incógnita e tem que ter a igualdade. Então, seria a letra A, a letra C e a letra D. E também a letra E, mesmo aqui sendo x elevado ao quadrado. Quando é elevado ao quadrado aqui, gente, a gente fala que é uma equação do 2º grau, tá? Então, mas equações são essas 4 aqui. Essas que têm o sinal de menor e maior não são equações, tá? Número 2. Entre as equações do exercício 1, diga quais são do 1º grau. A, A, C e a D, igual eu falei com vocês. A outra é do 2º grau, tá? Número 3. Dada a equação 7x menos 3 mais x é igual a 5 menos 2x, responda. Qual é o primeiro membro? O primeiro membro é o que está antes da igualdade. Qual é o segundo membro? O que está depois da igualdade. Quais são os termos do primeiro membro? Aqui você tem duas formas de interpretar o que está se pedindo. Você pode colocar esses termos aqui e esses termos aqui, ou então você já pode organizar e colocar quais são os termos, tá? Se você colocou 7x mais x, 8x menos 3 no primeiro e 5 menos 2x no segundo, não tem problema, tá? Aqui eu interpretei já organizando, olha aqui, 7x mais x e o menos 2x que tem que passar para lá como mais 2x. E no segundo membro, eu coloquei o 5 e o menos 3 tem que passar como mais 3 para cá, tá? Se você tiver feito da outra forma, também não está errado. Número 4. Qual é o número que colocamos no lugar de x? Qual é o número que colocado no lugar de x torna verdadeiras sentenças? Letra A, 4, porque 4 mais 9 é 13. Letra B, 17, porque 17 menos 7 é 10. Letra C, 2, porque 5 vezes 2, 10, menos 1, 9. E letra D, 11, porque 11 menos 3 é igual a 8. Número 5, resolva os problemas. Qual é o número que adicionado a 5 é igual a sua metade mais 7? Olha só, qual número? X, que adicionado a 5, que é igual a sua metade. A metade de x, gente, é x sobre 2, mais 7. De baixo aqui tem 1 em todos. Gente, em qualquer conteúdo, quando nós estamos somando frações com denominadores diferentes, nós temos que tirar o MMC dos denominadores. Olha só, de 1, 2 e 1, o MMC é 2. 2 dividido por 1, 2 vezes x, 2x. 2 dividido por 1, 2 vezes 5, 10. 2 dividido por 2, 1 vezes x, x. 2 dividido por 1, 2 vezes 7, 14. Então, eu corto o MMC aqui. Isso aqui, gente, eu vou explicar para vocês em uma outra oportunidade também. Por que eu corto o MMC aqui? Porque é uma igualdade. Isso aqui eu não tinha explicado para vocês dessa forma, mas nós vamos voltar e vamos fazer assim também, tá? Mas só lembrando para vocês, nós vamos cortar o MMC todas as vezes que é uma equação e que eu preciso tirar o MMC para igualar os denominadores. Depois que eu faço isso e faço as operações, eu corto o MMC, tá? Aí ficou o quê? 2x mais 10 igual a x mais 14. O x vem para cá como menos x, o mais 10 vem para cá como menos 10. 2x menos x, 14 menos 10, 4. Resposta 4. Letra B. O triplo de um número, menos 40, é igual a sua metade. Metade de x, gente, é x sobre 2, mais 20, tá? Ana Paula, eu coloquei 0,5x e fiz os cálculos, deu a mesma coisa. Está correto? Está correto, não tem problema, tá? Aqui eu fiz com fração para poder ensinar para vocês que da mesma forma, olha aqui, gente, de novo, eu tenho que tirar o MMC de 1, 2 e 1, que vai ser 2. 2 dividido por 1, 2, vezes 3x, 6x. 2 dividido por 1, 2, vezes 40, 80. 2 dividido por 2, 1, vezes x, x.
2 dividido por 1, 2 vezes 20, 40. Corto o MMC, porque toda vez que for uma equação, que for uma igualdade, depois que eu faço esse processo, eu tenho que cortar o MMC. Aí ficou o quê? 6x. O x vem pra cá como menos x. O 40 tá aqui, o menos 80 vem pra cá como mais 80. 6x menos x, 5x. 40 mais 80, 120. X é igual a 120 dividido por 5, que é igual a 24. Letra C. Vamos começar. Lembra que vai ter algumas surpresas aqui durante essa aula, tá? 3 números consecutivos somam 369. Determine o maior deles. 3 números consecutivos. Que números são esses? X, x mais 1 e x mais 2. Eles são consecutivos. É igual a 369. X mais x, 2x, mais x, 3x. É igual a 369. 1 mais 2, 3. Passa pra cá como menos 3. 3x é igual a 363. Porque 369 menos 3 é 363. X é igual a 363 dividido por 3. X é igual a 121. Então, a resposta aqui é 121. Está correto, gente? Eu quero que vocês analisem essa letra C. E se não estiver correto, eu quero que vocês enviem uma foto para a Fisales. Uma foto para o WhatsApp do colégio. Essa é a resposta que a professora está dando. Essa resposta está correta? Lembra que eu falei que nós vamos ter vários desafios durante essa aula? Ao meu ver, está correto, tá? Está correto? Eu quero saber de vocês. Se não estiver, eu quero uma foto e eu quero da forma correta e o nome do aluno, a disciplina. Enviem para mim que vocês terão uma surpresa, tá? Letra D. 3 números pares consecutivos somam 702. Determine o menor deles. Tá, 3 números pares consecutivos, ao meu ver, é x, x mais 2 e x mais 4. Porque, olha só, se fosse 2 aqui, 2, 4, 6, substituindo o x por 2, tá? Então, x mais 2 mais x mais 4 é igual a 702. A resposta aqui foi 3x igual a 702 menos 6, que é igual a 696. X é igual a 696 dividido por 3, que é igual a 232. Determine o menor deles, a minha resposta é 232. É a sua também? A partir de agora, tudo que não for igual à sua resposta, que você tem uma resposta diferente, que você vê que não está errado, eu quero que você me envie. Nessa atividade só, tá, gente? Igual eu falei desde o início, tá? Dessa videoaula. A resposta é essa mesmo? Está certa? Se ao seu ver não estiver certa, eu quero que você me mande a foto. Letra E. 3 números ímpares e consecutivos somam 831. 3 números ímpares consecutivos, ao meu ver, é x, x mais 2 e x mais 4. Determine o valor deles. Então, a soma deles é igual a 831. Olha só. Para mim, aqui, ó, 3x é igual a 831 menos 6, que é igual a 825. X é igual a 825 dividido por 3, que é igual a 275. Na minha resposta é 275. Ela está correta ou não? Da mesma forma, caso ela não esteja correta, na análise de vocês, eu quero que vocês enviem a foto. Número 6. Resolva as equações. X é igual a 5, x mais 5 é igual a 8. A minha resposta aqui, ó, x é igual a 3, porque o mais 5 vem pra cá como menos 5. Aqui o menos 4 passa pra cá, então x é igual a 7. Aqui vai ser menos 1. Aqui menos 7 mais 7, 0. Aqui vai ser menos 10, menos 17, 114, menos 40, 2, menos 5, 14, menos 1, menos 12, menos 13. Ana Paula, você falou muito rápido. Essas aqui são bem simples, que é só passar um para cada. O que for letra fica no primeiro membro, o que não for fica no segundo. E eu deixei as respostas e eu quero saber se essas respostas estão corretas ou se tem algum erro aí no meio. E se tiver algum erro, eu quero a foto do 7º ano. Número 7. Na letra A, eu esqueci de fazer. Olha só, essa aqui eu não fiz. Vocês podem fazer e enviar uma foto para mim também? Letra B, a resposta deu 6. Letra C, a resposta deu 1. Letra D, a resposta deu 3. Está certo, 7º ano? Se estiver correto, ok. Se não estiver, você vai tirar você vai colocar, né, o número, a letra, fazer como que você achou a resposta correta e enviar para mim. Aqui eu vou colocar só as respostas finais, gente. 6, menos 5 quartos, 4,5. Tá ok? Está tudo correto? Letra I, J e K. As respostas foram 1, menos 11 e 3.
Vocês fizeram? Deu certo? Vamos fazer aqui a J juntos? Olha só. 3x. O 4x vem pra cá como menos 4x. O 9 fica aqui. O menos 2 vem pra cá como mais 2. 3x menos 4x menos x. 9 mais 2, 11. X igual a 11 sobre menos 1, porque vem pra cá como menos 1. X igual a menos 11. Certinho, não é verdade? Vocês concordam que está certo? Letra L, a resposta deu 2, da mesmo método, gente. M deu 11,5, N deu menos 6. A professora fez corretamente ou tem algum errinho aí no meio? Analisem pra mim. Letra O, a resposta deu 2, letra P, a resposta deu 0. Vou fazer a letra P com vocês. Eu sei que é uma aula de correção. Eu estou deixando as respostas, mas eu quero essa interação com o 7º ano, porque vocês estão interagindo muito pouco. Olha aqui, 5x. 3x vem pra cá como menos 3x. O menos 2x vem pra cá como mais 2x. O 4 está aqui, o esse mais 4 vem pra cá como menos 4. Se, gente, aqui vai ser 0, e 0 dividido por qualquer número é 0, então eu já vou colocar que x é 0. Tá certinho? Vamos lá. Número 8, vou deixar as respostas para vocês. Menos 2, 2, menos 6 e a D eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 7 é igual a 15. 3x é igual a 15. Menos 3, menos 7, menos 10. Vem pra cá como mais 10. 3x é igual a 25. X é igual a 25 terços. Letra E, a resposta 5. Letra F, a resposta é 18 sétimos. Letra G eu vou fazer com vocês. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 2, 6 aqui, porque eu posso somar aqui, olha, com esse 3, ok? Ficou certinho. 9x menos 6x é igual a 6 mais 3. 9x menos 6x é 3x. 6 mais 3, 9. X é igual a 9 terços, que é igual a 3. Tá correto? Vamos ver. Aqui estão as respostas. Letra I, menos 3 oitavos. Letra J, 21 meios. Letra K, 3. Letra L, resposta menos 25. Letra M, menos 7 meios. Letra N, menos 2. E a letra O eu vou fazer com vocês aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos x, menos 2x. É igual. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 4, menos 12, mais 15. Esse menos 2x vai ficar aqui, o 3x passa pra cá como menos 3x, ok? Olha só, 15 mais 15 menos 12, 3. O 6 vem pra cá como menos 6. Menos 5x é igual a menos 3. X é igual a menos 3 sobre menos 5, que é igual a 3 quintos. Respostas da letra P, 10. Letra Q, 12. Letra R, 6. Letra S, meio. Letra T, 4. Letra U, 4. Só que eu não tenho certeza de nenhuma dessas respostas. Eu não sei porquê, me deu um apagão e eu não tenho certeza se essas respostas estão corretas. Eu fiz aqui com você, mas eu preciso da ajuda do 7º ano dessa vez. Eu quero saber se essas respostas estão corretas. E se não estiverem, eu quero que vocês me mandem quais delas não estão. Já dou uma dica. Tá cheio de errinho aí no meio. E errinho que a professora fez pra quê? Pra ter essa interação com o 7º ano, pra eu ver o nível de atenção de vocês. Então, tudo que vocês visualizaram que está com alguma coisinha errada, que a professora implantou aí no meio, eu quero que vocês me enviem, tá? E quem enviar todos os erros da forma correta, terá uma surpresa. O primeiro aluno que enviar para a Fisales todas, mas tem que ser todos, tá? Porque não é só um errinho que tem aí no meio. Tem vários errinhos. O aluno que enviar primeiro, completo, com todas as correções que precisam ser feitas, terá uma surpresa, tá bom? Vamos dar continuidade. Gente, eu preciso que vocês interajam comigo. Foi uma forma que eu encontrei, tá? Vamos dar continuidade ao conteúdo, sabendo que na próxima videoaula, se eu já tiver recebido essa resposta, eu vou falar para vocês. Eu preciso que o primeiro... Podem mandar, mas o primeiro aluno que enviar de forma correta, ele vai ser presenteado, ele vai ser premiado, tá? Capítulo 7. Grandezas e medidas de temperatura, energia e capacidade. Vamos dar continuidade, tá? Ana Paula, a gente já acabou com a equação? Gente, a gente nunca acaba com a equação. A equação vai com a gente pra sempre.
mas nós vamos dar continuidade aos capítulos. Na próxima videoaula eu também volto, né, se vocês já tiverem me enviado, né, no período da gravação, assim que eu receber eu volto fazendo essas correções com vocês do que estava errado, volto falando qual foi o aluno que vai receber essa premiação, mas por enquanto nós vamos dando continuidade também ao conteúdo. Grandezas e medidas de temperatura, energia e capacidade. Vamos lá. Grandezas. As noções de medida são muito antigas e estão presentes em nosso cotidiano. Vamos lá, gente. Medidas de comprimento. Em uma loja, a vendedora mede o comprimento desejado de tecido, ok? Medida de tempo. O cronômetro é utilizado para medir o tempo necessário para realizar uma atividade. Olha aqui, gente, medida de massa. Em uma quintanda, o funcionário mede a massa da fruta. Medida de temperatura. A médica verifica a medida de temperatura do bebê. A vendedora da loja mede o comprimento, o funcionário da quintanda mede a massa, uma pessoa mede o tempo e a médica mede a temperatura. Há diversas situações em que é necessário realizar medições. Aquilo que pode ser medido é chamado grandeza, tais como o comprimento, a massa, o tempo, a temperatura e a velocidade. Podemos classificar uma grandeza em discreta ou contínua. As grandezas discretas são contadas, por exemplo, a quantidade de pessoas em uma fila. Já as grandezas contínuas são medidas, por exemplo, a medida da altura de uma pessoa. Para representar o resultado de uma medição, escrevemos o número obtido e o nome da unidade de medida que se empregou. Dessa maneira, cada quantidade fica expressa por uma parte numérica e outra parte literal, que representa a unidade de medida empregada. Veja alguns exemplos. Medida de comprimento, 27 metros, um exemplo. Medida de tempo, 10 horas e 40 minutos. Medida de temperatura, 22 graus. Medida de velocidade, 74 km por hora. Medida de capacidade, 8,5 litros. Medida de massa, 73 kg. Medir é comparar certa quantidade de uma grandeza com outra quantidade da mesma espécie que se escolhe como unidade, expressando a comparação por meio de um número. Para medir, por exemplo, o comprimento de uma borracha, Danilo e Bruno utilizaram uma régua e basearam-se em suas experiências e observações para realizar os procedimentos necessários. Veja as medidas que eles obtiveram. Olha só, gente. A medida do comprimento dessa borracha é de aproximadamente 5,2 centímetros. Eu medi a mesma borracha e a medida de comprimento que obtive foi aproximadamente 5,3 centímetros. Estão vendo? Danilo e Bruno obtiveram a mesma medida de comprimento para a borracha? Não. Em sua opinião, por que isso aconteceu, gente? Eles posicionaram a régua de maneira um pouco diferente. Então, por isso, cada um obteve uma medida, tá? Danilo e Bruno não determinaram a medida de comprimento exata da borracha, mas uma aproximação. A diferença dos resultados de uma medição depende, por exemplo, da habilidade da pessoa ao manejar a régua e da sua precisão visual. Sendo assim, em uma mesma situação, cada pessoa poderá obter uma medida diferente. Portanto, nem sempre podemos determinar a medida exata de uma grandeza, mas sim uma medida aproximada. Olha só, o Sistema Internacional de Unidades. Por muito tempo, cada país ou região utilizou seu próprio sistema de unidades de medida. Em geral, essas unidades eram imprecisas, como aquelas que usavam partes do corpo humano como referência. Ô, gente, como que a gente utiliza a parte do corpo humano se cada um tem um membro de um tamanho? Vamos supor, o meu braço é de um tamanho, o seu é o do outro. Então, aqui eram formas que eram medidas antigamente. Em 1789, o governo francês solicitou à Academia de Ciências da França que fosse criado um sistema de unidades de medida preciso, científico e simples, o que deu origem ao sistema métrico decimal. Inicialmente, ele era constituído de unidades como o metro, que deu nome ao sistema, e o quilograma. Esse sistema foi reformulado e ampliado posteriormente para envolver os diversos tipos de grandezas, resultando no Sistema Internacional de Unidades. A gente já até estudou um pouco disso ano passado, vocês lembram? No Sistema Internacional de Unidades, né, as grandezas são agrupadas por categorias. Veja algumas unidades dessa base. Olha aqui, comprimento,
em metro, o símbolo é M. Massa, quilograma, o símbolo é o kg. Tempo, segundo, o símbolo é o S. Temperatura termodinâmica, Kelvin, o símbolo é o K. Intensidade luminosa, candela, o símbolo é o CD. A partir das unidades de base, podem ser expressas outras unidades chamadas unidades variadas. Veja alguns exemplos. Área, metro quadrado, a gente simboliza com M ao quadrado. Volume, metro cúbico, a gente simboliza com M ao cubo. Velocidade, metro por segundo, a gente simboliza M/S. E aceleração, metro por segundo ao quadrado, que é M/S ao quadrado. Algumas unidades de medida que não fazem parte desse sistema, amplamente utilizadas e difundidas. Minuto, hora, dia, tonelada e litro. Tá, gente? Isso aqui eu tô lendo com vocês a título de curiosidade. Algumas unidades de medida. Gente, isso aqui é importante. Agora estudaremos mais detalhadamente algumas unidades de medidas e temperatura, energia e capacidade, tá? Vimos anteriormente que no Brasil a escala utilizada para expressar a medida de temperatura é o Celsius, tá? Nome atribuído em homenagem a Anders Celsius, que ele nasceu em 1701 e morreu em 1744. Astrônomo sueco que desenvolveu em 1742. Na escala Celsius, as temperaturas são medidas abaixo de 0, 0 ou acima de 0. A seguir estão apresentados nos termômetros as medidas das temperaturas mínimas registradas em duas cidades, Rio Grande do Sul, no dia 18 de julho de 2017. A medida da temperatura mínima registrada foi 3 graus, isto é, 3 graus acima de 0. E aqui, gente, a medida da temperatura mínima registrada foi de menos 2 graus, isto é, 2 graus abaixo de 0. E como que a gente lê esse 2 graus, gente? A gente fala o quê? 2 graus Celsius, tá? Vamos só dar continuidade aqui. Outras escalas utilizadas para expressar medidas de temperatura, além do Celsius, são a Fahrenheit, muito utilizadas em países de língua inglesa, e Kelvin, simbolizada com K, tá, gente? Fahrenheit é simbolizada com esse F e o Kelvin com K. Mais utilizadas para fins científicos. O ponto de fusão do gelo corresponde a 0 graus na escala Celsius, 32 graus na escala Fahrenheit e 273 graus na escala Kelvin. Já o ponto de ebulição da água corresponde respectivamente a 100, 212 e 373. Vocês estão vendo que em cada escala é de uma forma, a medição é de uma forma, mas existe uma forma de transformar um em outro. Olha só, para transformar uma medida de temperatura dada em Fahrenheit ou Kelvin em uma determinada... Para transformar uma medida de temperatura dada em graus Fahrenheit ou Kelvin em uma medida de temperatura dada em graus Celsius, podemos utilizar fórmulas. Como que é isso, gente? Presta atenção. Se eu tenho, por exemplo, uma medida que está em uma escala e eu quero transformar em outra, eu tenho como, igual, se estiver em Fahrenheit, né? Eu tô falando Fahrenheit, mas é porque tem essas formas de falar que às vezes eu até me confundo. Mas essas questões de termologia, transformar Fahrenheit em Celsius ou Kelvin em Celsius, nós conseguimos. Olha aqui. Para transformar essa para Celsius, existe a fórmula. C é igual a 5 que multiplica F menos 32 sobre 9. Olha só, C, medida da temperatura graus Celsius. F, medida da temperatura em graus Fahrenheit. E K, medida da temperatura em Kelvin. Então, se eu quero transformar de Fahrenheit para Celsius, eu utilizo essa fórmula. E na fórmula, o que a gente tem que fazer? Só substituir o F pelo número que estiver falando. De Kelvin para Celsius é o quê? C é igual a K menos 273. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a temperatura aqui em Fahrenheit está, vamos supor, tá? 40 graus. Eu quero passar para Celsius. Como que vai fazer? 5 vezes 40 menos 32 sobre 9. Só fazer o cálculo. Deu para entender?
Se está em Kelvin para Celsius, a temperatura está em Kelvin de 290 graus, mas eu quero saber como seria essa temperatura em Celsius. Seria o quê? Eu substituiria esse K por esse valor que eu falei. É muito tranquilo. Concordam comigo que é só vir aqui e substituir? Bem fácil de fazer, tá? Gente, vou deixar para vocês essas atividades para a próxima videoaula, mas eu quero também que vocês analisem aquela correção. Tem muita coisa ali no meio que precisa de correção. E o primeiro aluno a mandar todas corretamente, ele vai ser premiado, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.